A Bíblia é a regra fundamental para se ter êxito profissional e saber como se comportar na empresa ou fora dela. Ensinados na Bíblia, ou os princípios fundamentais que estão escritos em grandes livros de grandes autores, esses princípios, nós não somos obrigados a segui-los, mas se seguirmos, dá certo. Se não seguirmos, poderemos ter problemas. Veja vocês, efetivamente, existem livros maravilhosos sobre administração, sobre direito, sobre economia. Vocês querem que eu diga o que eu acho de livros sobre ciência política, administração, muitos livros que ensinam técnicas ou conselhos, livros famosos? O que eu acho deles em relação à Bíblia? Eu acho que muitos autores, eles se esforçam tanto, são considerados geniais, porque disseram coisas interessantes sobre a administração. Só que quando você vai comparar o que eles disseram, está na Bíblia. Só que o que eles disseram é uma caricatura mal feita do que está na Bíblia, porque a Bíblia, quando você pega o conceito certo, a perfeição é total. Portanto, a Bíblia é uma grande dica. E eu estou falando, alguém pode dizer assim, mas poxa, você veio aqui falar de Bíblia? Não, eu estou falando de como você deve proceder no serviço e como você deve ter êxito. E vocês devem suspeitar que eu li alguns livros depois de ter lido a Bíblia. E eu não ia falar nada aqui que contrariasse o que eu mesmo acredito ou que eu sigo, ou pelo menos que me esforço a seguir. Daniel. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, quando ele dominava os judeus, ele quis algumas pessoas que fossem capazes e fossem do seu povo dominado. E ele deu algumas características. Vejam, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem? Olha o concurso público, olha a seleção. Eu queria saber se você já fez algo parecido na sua empresa ou se você já passou em um concurso desse. Não houvesse defeito algum, eu já ficaria nessa. Eu já não iria para o próximo. De boa aparência. Hoje, nem poderia se fazer isso, pelo menos de forma tão clara. Instruído em toda a sabedoria. Os caras tinham que ser versados no conhecimento em muitos assuntos. Doutos em ciência, entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, capacidade política, e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. Esse era o perfil que Daniel e os 3 que foram parar na fornalha tinham. Perceberam como é que os caras eram muito bons? Extremamente capazes, chocantes. Eles eram inteligentes, capazes, bem preparados, bonitos, sabiam falar idiomas, sabiam ensinar idiomas e tinham capacidade de viver no trono. Os caras eram muito bons. Quer uma dica de como se portar na empresa? Essa é a primeira. Tem que ser muito capaz. Tem que ser muito bom. Ah, mas eu não consigo, eu tenho deficiência. Todo mundo tem. Talvez chegasse alguém bem perto de Daniel e ia enxergar alguma, que ele era ser humano. Mas, quer dar bom exemplo? Seja dedicado. Se as pessoas verem em você dedicação, você como chefe, você como subordinado, fatalmente elas vão ver que existe um diferencial em você, que é a dedicação. Isso vai fazer diferença. Você ser capaz, procurar se preparar, ser o melhor que você pode dentro do seu espectro de atividades. Isso vai fazer com que chame a atenção daqueles que estão lhe observando. Não tem como você querer brilhar como cristão se você é um relaxado. Se você não se dedica, pelo menos você é esforçado, porque eu quero dizer para vocês que eu aprecio muito mais o esforço do que o brilhantismo pessoal. Eu acho muito mais bonito alguém que luta do que alguém que consegue, se aquilo não expressar que é o melhor que ele está oferecendo. Para observar, para ver, é melhor. Mesmo que eventualmente eu precise de alguém que especificamente domine um assunto e aquele assunto, às vezes, a pessoa não está se dedicando e não existe um outro que eu possa substituir. Mas se for para eu ver, apreciar, eu aprecio muito mais o esforço do que o brilhantismo pessoal. Talvez porque eu seja muito mais esforçado do que inteligente. Moisés, 40 anos na civilização, que era das civilizações mais desenvolvidas da época, no Egito. 40 anos no deserto,
tudo por uma escolha. E eu queria apontar essa escolha de Moisés. O que em Hebreus capítulo 11 diz, versículo do 24 ao 26. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus e do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Por que a gente colocou isso aí? Porque Moisés era genial, ele conhecia de ciências. Ele poderia ocupar lá funções importantes no Egito, mas ele não quis. O que isso tem a ver? Tem a ver que nem tudo que é colocado à nossa disposição a gente tem que querer. Talvez a gente tenha que passar um vitupério, talvez a gente tenha que passar, não querer, não aceitar uma oportunidade, deixar de lado uma oferta. Talvez a gente tenha que olhar e falar assim, não, eu não quero isso, por amor a Cristo. Moisés fez isso. Ele preferiu, olha, eu não... Alguém pode falar assim, perdeu grande oportunidade. Ele jogou fora a vida dele, será? De propósito, eu trouxe uma citação de Maquiavel no livro O Príncipe, a respeito de Moisés. De propósito. Isso é o texto exato, copiei e colei. Para reportar-me aqueles que pela sua própria virtude e não pela sorte se tornarem príncipes, digo que os maiores são Moisés, Ciro e Rômulo, Teseu e outros tais. Se bem que de Moisés não se deva cogitar por ter sido ele mero executor daquilo que lhe era ordenado por Deus. Contudo, deve ser admirado somente por aquela graça que o tornava digno de conversar com o Senhor. Foi Maquiavel que falou isso aí, tá bom? Ou seja, o próprio Maquiavel, que lidava de como o príncipe deveria se portar para manter-se no poder, e contava as histórias daqueles que foram mais capazes, através de seus ardis, através da sua capacidade de se manter no poder. Ele citou que Moisés foi um dos exemplos de como ser líder, de como ser príncipe, mesmo que eventualmente alguém poderia tirar dele esse mérito, porque afinal de contas, ele falava com Deus e recebia a ordem de Deus direto, mas Maquiavel reconhece que ele tinha a graça de receber de Deus as informações. Não tem nada mais interessante do que receber de Deus as informações. Vocês não acham? Se você virar para um ateu e falar assim para ele, olha, digamos que existe um ser que controla todas as coisas, que seja criador de todas as coisas, que domina tudo, que ele pode dar ou tirar a vida, você queria receber dele as informações para você ter um sucesso no seu negócio, você ter sucesso na sua empresa? Provavelmente iria querer. Na verdade, somos embaixador do Evangelho de Jesus Cristo, somos embaixadores do Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos o próprio símbolo do Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas antigamente chamavam os outros de Bíblia. Eu até fico assim um pouco chateado que eles pararam com isso, mas deveriam continuar. As pessoas por onde nós andamos, elas devem ver em nós que nós somos embaixadores. O embaixador, veja o que diz aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo falou, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Está na nova versão internacional. Nós devemos mostrar às pessoas, talvez com os nossos gestos, talvez com as nossas palavras, e isso mais raramente no ambiente de trabalho, mais raramente com as nossas palavras, mas com o nosso exemplo, com a nossa dedicação ao Senhor, mostrar às pessoas que elas precisam se reconciliar com Deus, e precisam de Deus, e precisam, inclusive e sobretudo, reconhecerem Jesus Cristo em suas vidas, para que elas sejam salvas, e que não valorizem mais o pouco tempo de vida que temos aqui, do que toda a eternidade. Esse é o nosso assunto. Essa é a nossa missão. Eu não tenho uma outra missão maior do que esta, alertar as pessoas que elas um dia não estarão mais aqui, e depois não estarem mais aqui, elas estarão em algum lugar. E este lugar é um lugar que fará toda a diferença, de acordo com o que elas fizerem, com a oportunidade que têm de receberem Jesus Cristo para ter a sua vida perdoada, seus pecados perdoados e a sua vida transformada. Essa é a nossa missão. Eu trabalho numa empresa que
eu tenho que ser impecável, eu não posso errar, eu não posso deixar de apresentar os resultados, eu gosto de ser o melhor que eu posso, cobro isso do meu subordinado, e eu cobro muito, não sou daqueles que cobram pouco, eu preciso tratá-los com cortesia, com amor, mas eu cobro bastante, e eu queria dizer para você que não existe nada mais importante para mim do que esta missão, porque ela foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo falou: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Isso você pode aplicar na sua vida espiritual, utilizando-se da Bíblia, ou mesmo na sua empresa, apresentar-se como alguém aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem o seu instrumental de trabalho e seja exemplo para aqueles que te seguem ou que te observam. Vocês devem estar achando que eu sou uma figura que aprende tudo muito fácil e que a vida me brindou com uma capacidade de superação maior do que as demais pessoas. Talvez, superação sim. Mas eu queria dizer para vocês que quando eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, eu não sabia nadar. E eu me afoguei um monte de vezes. E eu tinha dificuldade de aprender. Os instrutores tentavam muito me ensinar. E eu resistia a aprender, eu tentava, mas não conseguia. Eu era um daqueles cadetes muito fracos nesse aspecto. No primeiro ano da Academia Militar, eu tinha um dos piores conceitos da minha turma, uma das piores avaliações dos colegas. E, enfim, fui uma referência ao contrário. Aquela foto ali, que é uma cena real, eu estou me afogando. Eu tentava fazer o melhor. A pior prova que eu fiz, que eu fui a pior nota de todos os cadetes que fizeram a prova, eu me lembro que eu pulei na água, eu estapeava a água até o outro lado, não podia pôr a mão na borda. E os meus instrutores, ao redor de mim, gritavam: não põe a mão na borda, vai lá, não para, viraram meus torcedores. O esforço que eu fazia era tão grande, me afogar tantas vezes, e ter que ser acionado a segurança tantas vezes, e eu lutando para atravessar aquela piscina, eu tive o meu pior desempenho, mas eu tive a maior torcida. Eu podia morrer afogado alguma vez, eu podia morrer um monte de vezes por diversas situações que estão expressas num livro que conta a história da minha vida, que eu trouxe alguns. Mas vocês acreditem, se você até pode adquirir se quiser, mas não precisam adquirir se vocês não quiserem ou não tiverem recursos, porque esse livro ele não tem fins lucrativos fundamentalmente, e por conta disso você pode baixá-lo gratuitamente na internet. Inclusive meu testemunho também está no YouTube, e um documentáriozinho que, se der tempo, eu vou passar no final. A minha reputação era um dos piores da minha turma. No final, lá para o 3º ano da AMAN, eu fui chamado para eu explicar por que eu me tornei um dos melhores conceitos da minha turma, e eu cheguei a nadar depois 1.500 metros. Vejam, olhando, Deus me deu força e graça para tudo isso, mas o que coube a mim foi muito esforço ao extremo, nadar em águas geladas, e é isso que a gente tem que fazer, quando você é fraco, quando você não tem desempenho. Não conte com a boa vontade das pessoas, isso é um produto muito raro. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá de nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mateus 5,13. Você tem que fazer a diferença. Fazer a diferença não quer dizer que você vai ser sempre o melhor, que eu já mostrei uma única vez, embora não tenha sido melhor muitas outras vezes, eu já mostrei uma única vez que eu fui um dos piores. Mas isso não poderia fazer eu perder a minha fé. Quem estava observando devia estar pensando: poxa, será que ele vai desanimar? Ele fica falando de Deus aí. Eu não podia perder a minha fé. O meu melhor era ser um dos piores naquela fase. E as pessoas observam: ele ou ela não desiste. Existe uma força que age no coração dele ou dela. E isso vai encorajar as pessoas a confiarem em Deus e saber que existe Deus, um Deus que controla tudo, e que Deus existe. Tem muitas outras histórias que eu não vou contar, logicamente, porque não vai dar tempo e também não é esse o propósito, mas vocês podem ver no livro ou no DVD do testemunho, que eu deixei uma via do DVD com o pastor. Vocês têm a opção no final, se quiser adquirir. Se não quiser adquirir, está autorizado a copiar o DVD ou então assistir pela internet. Nada disso tem fins comerciais. Mais do que isso eu não consigo fazer. Outra coisa, do you speak evangelicais?
Se você chegar na sua empresa e ficar usando a terminologia, o jeito, a forma de falar, os conceitos já absorvidos por você para os seus companheiros, os seus subordinados, você vai enlouquecer eles, não vão entender nada. É pedir demais, pô. Se você usar ideias prontas, o que já é consenso para você, para as pessoas que não conhecem Jesus, o cara nem conhece Jesus ainda, ele nem sabe como é que é isso, não sabe nem o que tu vem fazer na igreja, ele acha que você vem para a igreja fazer um monte de outras coisas que não é nada disso, que você vem se divertir, que você vem aqui ver gente. Eles nem sabem, eles não conseguem abstrair a ideia que Deus existe e que você se reúne aqui para louvá-lo, adorá-lo, e que ele usa pessoas, o pastor da igreja, para falar para você, e que você ouve o pastor, não porque o pastor é um super-homem, mas porque ele é um instrumento de Deus, que Deus usa esse mecanismo para falar com você. A pessoa não entende isso. Ele vai dizer que o pastor está te roubando e você tem que ter calma com ele. Na verdade, ele pode estar até querendo te defender, muitas vezes não é, mas você tem que amar aquela pessoa. Jesus, ele orou assim, João capítulo 17, versículo 15: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. O diabo sabe de uma coisa: se você trouxer aquela pessoa que está lá falando mal do pastor, dos irmãos da igreja, para cá, a pessoa vai ser liberta. Lógico que vai, eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Se a pessoa abrir o coração para Deus, ela vai ser liberta. Sabe por quê? Olha que coisa tranquila para a gente, porque nós temos a melhor mensagem. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando, eu não tenho dúvida. Essa mensagem liberta drogados, reconstrói famílias, protege famílias que estão sendo destruídas, protege de ser destruída. Essa mensagem dá dicas para a pessoa ter sucesso profissional, financeiro. Essa mensagem, ela dá dica para transformar vidas destruídas. Essa mensagem faz pessoas com caráteres destruídos terem pessoas de bom caráter. Esta mensagem tira bandidos de dentro da cadeia e o tornam profissionais exemplares. Eu conheço gente assim. Você tem uma outra sugestão? E o que é pior, se você me aparecer com uma outra mensagem, eu vou lhe apresentar alguém que legitimou esta palavra, chamado Jesus Cristo, que deu autoridade para usar o nome dele, para expulsar demônios, para curar enfermos. Existe alguma outra pessoa que empresta o seu nome para virar para Satanás e falar: Satanás, no nome daquela pessoa você sai? Você pode usar o nome de Jesus livremente para atender esses propósitos espirituais, se você tiver comunhão com ele. E se você não tiver, e você quiser ter na hora que você clamar, ele é misericordioso e te atende. Então, existe uma outra alternativa, de outra mensagem, outra situação possível, para que nós possamos nos estribar, nos fundamentar? Se a gente quiser falar de Jesus para a pessoa, falar do Evangelho de Jesus Cristo, o cara não está entendendo nada, ele fica nervoso com a gente, quer brigar com a gente. Tem que saber usar o idioma dele, o comportamento dele, a situação que você está. Você não pode esbofetear uma pessoa, ofender. Imagina, você vai ofender alguém querendo pregar para essa pessoa. Primeiro você tem que aguentar as ofensas. Não adianta. Está pensando que vão deixar? Olha, eu vou falar disso mais no final. Já estamos indo para a reta final, mas eu vou falar mais disso depois. As pessoas vão agredir você por causa do Evangelho. É isso. Não tem jeito. Eu já recebi homenagem até no exterior. Bateram palmas para mim, no Senado francês, tal, recebi uma medalha lá. E aí as pessoas me aplaudem, falam: mas na hora que eu vou falar do Evangelho, eles dão um pé para trás assim, ó. Eles não vão querer ouvir facilmente, porque a Bíblia diz, Jesus falou que o Deus desse século bloqueou a mente dessas pessoas para que não entendam. Então você tem que ter paciência. Você quer que o camarada entenda o Evangelho fácil? Embora seja simples de entender, as pessoas têm a mente bloqueada. O cara está lá no buraco, você vai falar de Jesus para ele, ele quer ficar no buraco. Tem que ter paciência, não pode se irritar lá falar sobre o acidente nuclear de Fukushima. Por quê? Porque eles viram um vídeo na internet eu falando do acidente nuclear de Fukushima e fizeram todo o esforço, me insistiram alguns dias, queria que eu fosse lá pessoalmente falar. Porque eles entendiam que eu sabia falar, e segundo eles disseram, sobre o acidente nuclear numa linguagem que o povo entendia. Veja que coisa diferente.
Eles só me chamaram porque viram que sabiam, e o diretor falou, já sabemos como o senhor fala, pedimos que o senhor não se ceda à tentação de falar para os seus colegas durante a entrevista. Ou seja, falar no idioma nuclear, usando termos da física. Perceberam? Como é importante você saber falar o idioma de quem vai te ouvir. Não sei se alguém aqui assistiu, provavelmente não, porque vocês estavam aqui no culto. Não vou nem perguntar, o pastor está bem ali, o pastor é muito generoso, mas eu não vou perguntar se alguém assistiu, que vai que alguém estava lá no hospital, internado, tomando um soro, né? Bom, o embaixador defende os valores do reino a que pertence e trata com paixão e diplomacia. Ó, Efésios 4, versículo 2b, sejam competentes, humildes e dóceis. Veja, um embaixador de Cristo não pode ser violento. E tem que defender o reino de Deus, não pela força, mas pelo amor, pelo entusiasmo, pelo exemplo, sendo generoso com as pessoas, não sendo violento, não sendo carrasco, não pode ser. Senão você não vai parecer com Jesus Cristo. Bem, o Churchill falou a seguinte frase: antes de inspirar com emoção, você deve estar tomado por ela. Antes de comover alguém ao ponto desta pessoa chorar, suas lágrimas terão que rolar primeiro. Para convencer a outros, você precisa acreditar. As pessoas vão ver se você acredita da maneira que você fala, da maneira que você procede, da maneira que você age com os outros. É assim que as pessoas vão acreditar em você. Se você fala de um evangelho que você tira um dia por semana e fala mal de outra igreja, o cara, como é que é? Você está me falando um negócio, você está falando mal da outra igreja aí que é parecida contigo, pô. Ele fala a mesma coisa que você, que Jesus Cristo salva, cura e liberta, você está falando dele. Então, olha, uma das grandes armas do diabo que é utilizada é encorajar cristãos a falar mal de outras igrejas. Eu sou comentarista da Rádio Tupi. Eu falo lá sobre economia, algumas coisas de engenharia. Eu nunca vi a Rádio Tupi nem a Rádio Globo falando mal de igreja evangélica. Mas eu lamento que as rádios ditas evangélicas fazem isso direto. Então, não fale mal de outra igreja, jamais, jamais. Você pode ver a pessoa falando o que for. Não fale, não perca tempo disso. Ah, vou falar mal da igreja católica. Também não. Por que você vai fazer isso? Você vai falar mal do espiritismo? Também não. Não precisa falar mal de ninguém. Fale de Jesus. Se você mostrar o caminho, não precisa mostrar outros caminhos que você entende que não são úteis para a pessoa. Fale apenas de Jesus. Não fale. Se você falar, alguém for falar mal de outra igreja, você desanima a pessoa a falar. Você gostaria que você não falasse isso. Vamos falar do que eu estou falando aqui. Não perca tempo com isso. Nós somos embaixadores do reino dos céus. Nós não podemos falar mal de irmãos nossos que mesmo que estejam de uma maneira ou outra, não sejam os mais habilidosos no processo de pregar o evangelho ou de seguir as doutrinas bíblicas, nós não devemos falar mal deles, não vale a pena. Esse é o César Cielo. César Cielo, ele obteve êxitos extraordinários, um exemplo altamente positivo, né? E Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, vê se não combina com o que ele fez para poder ter tanto êxito na profissão dele. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Então o cara se dedica para fazer tudo, da melhor maneira possível, pô. Se dedicou, treinou muitas vezes, entrou na água várias vezes, se esforçou, fez musculação, enfim, todo o treinamento exigido, fazer o melhor, é um exemplo. Esse slide é o que eu acabei de falar, você não deve falar mal do seu próprio povo, não deve falar mal do seu próprio povo. O povo que segue a Jesus Cristo é um povo. E esse povo não pode ser eu que vou falar uma circunstância difícil. Use isso a seu favor. Salmo 126, 6. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Se a gente plantar, a gente colhe, não tem jeito. E se plantar coisa ruim, colhe coisa ruim. Se não plantar nada, só nasce o que não serve. Pode observar, se você não planta nada no seu quintal, nasce o quê? Mato. Então, se você não plantar nada, não vai nascer um pé de laranja, é mato. Poderia nascer um pé de laranja, mas é muito raro acontecer isso. Tem que
plantar coisas boas. E quando a gente planta a semente do Evangelho no coração das pessoas, as pessoas se convertem. Olha, eu já tive exemplos maravilhosos de pessoas que eu evangelizei, anos depois eu encontrei pessoas que eram péssimas, péssimo comportamento, péssima conduta, e eu vi a pessoa transformada. Um dia, se não aqui na eternidade, você vai colher esses frutos que você plantou, dando o seu exemplo. E eu vou te afirmar que você, ao seguir na risca os princípios bíblicos, você automaticamente vai fazer com que o teu desempenho profissional melhore. É a regra, porque a Bíblia dá regras exatas de como você deve se portar no âmbito da sua empresa, como chefe, como subordinado. Então, isso tudo o fato de você se aproximar dos princípios de Deus, automaticamente você começa a melhorar o seu desempenho. É uma regra fundamental de Deus. Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Na verdade, é importante que nós sonhemos, que nós plantemos sonhos em nossos corações, não só profissionais como espirituais. Se você tem uma vida cheia de sonhos para Deus, se você tem uma vida em que você foca as coisas de Deus como fundamentais para a sua vida, eu vou afirmar para você que Deus fará nascer na sua vida coisas que você sequer é capaz de sonhar. Você acha que quando eu era um vendedor de ferro velho, um lavador de carro, eu ia imaginar que eu ia ter um currículo que toda vez que as pessoas me apresentam, até na França acontece isso, as pessoas começam a rir? Vocês imaginam? E detalhe, eu não faço outros cursos porque hoje eu não tenho muito tempo, senão eu já faria, eu tinha uns 3 na lista, na fila. Vocês acham que eu esperava que minha vida fosse do jeito que foi? A minha vida é um exemplo muito claro, não de alguém incompetente ou de alguém aguerrido, é um exemplo claro que existe um Deus que controla tudo e faz coisas extraordinárias para que todos vejam que Ele é Senhor, que eu prego o Evangelho, e vi meu pai pregando tantas vezes. Então é importante nós seguirmos essa regra. Não se preocupe, zombar de você, eles zombaram de mim tantas vezes. Isso aponta o resultado da fé. Nós andamos por fé e não por vista. Nós enxergamos, nós sabemos que existe alguém que irá nos fazer vencer. No emprego, em casa, nos projetos. Existe um Deus que nos fará vencer. O dia de amanhã não é por nossa conta. O dia de hoje é que é por minha conta, para eu acertar e fazer o meu melhor. E o dia de amanhã Ele fará nascer o que eu estou plantando. É Ele que vai fazer nascer. Precisamos confiar nisso, não é a força do nosso braço, nem da nossa capacidade. É que nós acabamos de falar, tudo que plantarmos vamos colher, Gálatas 6:7. O Ralph Waldo Emerson falou o seguinte: uma das coisas mais gratificantes da vida é que ninguém pode, sinceramente, tentar ajudar outra pessoa sem ajudar a si mesmo. Ou seja, isso é incrível, porque você, quando tenta ajudar alguém, fazer o bem para alguém, automaticamente isso vai refletir para você, é certo, pode esperar. E quando faz o mal também. Fazer a diferença na vida das pessoas é algo que fica para a vida inteira, as pessoas nunca mais vão esquecer. Por isso que é importante fazer a diferença. Às vezes você pode falar, mas as pessoas são ingratas. São, Jesus Cristo ensinou que 10 leprosos voltou apenas 10%. Só que se 10% das pessoas que você fizer algo por elas voltar para você, você vai ter um exército, porque ao longo da vida nós teremos a oportunidade de ajudar muitas pessoas, não 10, mas 100, mas 1000. Invista nesses, inclusive nos 90 que não voltam. Veja, Jesus falou aqui, em Lucas 21:17, e de todos serei odiados por causa do meu nome. Normal falar da gente, normal não gostar da gente. Jesus falou que isso ia acontecer. Mateus capítulo 11, versículo 28-30, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Por que eu estou falando assim, com tanta ênfase? Porque o jugo suave de Jesus, ele fala, amai o teu próximo como a você mesmo, amai os que vos perseguem, bendizer os que vos maldizem. O jugo do mundo é, seja odioso, faça revanche, se vingue. Aí o que acontece? Está provado que a agonia, que a angústia, que o ódio produz doenças, inclusive o câncer. O jugo suave de Jesus é, pague as suas contas, seja honesto. O jugo pesado do mundo é decalote, você perde o crédito. O jugo suave de Jesus é, não
pratique adultério. O jugo pesado do mundo sai praticando adultério com todo mundo. E a destruição que dá, vocês já sabem, não precisam falar. Seja correto e fique com a sua família. O de Jesus, o do mundo, faça o que você quiser e destrua a sua família. E pegue os seus filhos para ser criado com outras pessoas. É duro, é ácido, mas é isso. É o jugo pesado de Jesus, do mundo, e o fardo leve de Jesus. Essa diferença o mundo vai ver uma hora. E veja por que rejeitam tanto esta mensagem em que traz tanto benefício para a humanidade. O Max Weber, um dos seus livros, ele falou assim: a honestidade favorece ao crédito. Óbvio, todo mundo sabe disso. Por quê? O pessoal quer ser desonesto. Para finalizar, em termos de sermos cristãos, não podemos falar daquilo que não sabemos. Não podemos compartilhar daquilo que não possuímos. Não podemos expressar aquilo que não conhecemos e não podemos dar aquilo que não temos. Para sermos embaixadores de Cristo em nosso ambiente profissional, precisamos pregar com a nossa própria vida. E se for necessário, como disse um teólogo, usemos palavras. Ali estão meus contatos, meu site é rubensteixeira.com.br, vocês podem pegar o livro, baixar por lá, ver meus artigos, entrevistas. Meu Twitter é Rubens Teixeira e meu e-mail é rubensteixeira@hotmail.com.